Nós estamos na segunda aula sobre ação e reação na vida espiritual. Vamos relembrar que nós começamos a falar semana passada sobre esse assunto e nós falamos sobre duas ações e reações, né? Nós falamos que o que você fizer aos homens será feito a você. Usamos o princípio de Mateus 7,12. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Normalmente, a nossa forma de atitude, de nos relacionar, tem que ser com esse foco. Aquilo que eu quero receber é aquilo que eu tenho que dar. Independente se a pessoa merece, independente se outras pessoas fariam de outra forma, mas é assim que Jesus ensina. Então, a forma da gente melhorar as reações que nós recebemos é a forma como nós agimos com as pessoas. E em segundo lugar, nós falamos, se nós não desenvolvermos nossos talentos, nós podemos perdê-los. E como nós vimos na história da parábola lá, que a pessoa que recebeu um talento não desenvolveu e ela perdeu aquele talento, foi dado àquele que tinha recebido mais e já tinha desenvolvido, estava com 10 talentos. E hoje nós vamos para a terceira atitude, terceira ação e reação. Se não perdoar, não será perdoado. Então isso é bem direto. E o próprio Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6. Vamos ler esse trecho. Mateus 6, versículos 14 e 15. Eu acho interessante que às vezes a gente ouve certas coisas, não, mas eu não concordo com isso. Então, é o que está na Bíblia. Se não concordar, eu sempre encorajo a reclamar com quem escreveu, né? Como não fui eu que escrevi, então nós temos, se caso a gente acha que não é assim, então vamos reclamar com quem escreveu, que foi o próprio Deus, né? Mateus 6, 14 e 15. Botou em Marcos aqui, estou meio perdido. Diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante, né? Então é uma ação e reação. Quem precisa de perdão? Todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores. E nós pecamos contra Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. Mas para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que me dispor a oferecer a mesma coisa a outras pessoas. Ah, mas tem fulano que não merece. E eu mereço? Você merece? Ah, não, eu mereço, eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém. Essa velha história, né? Não, nós somos pecadores, nós merecemos punição por causa da nossa natureza pecaminosa que tende para o mal, e eu vou insistir nisso, que é o que a Bíblia fala o tempo todo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, não fala isso lá em Romanos 3, 23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fala lá em Romanos 6, 23. Então, o que nós merecemos é punição, mas Deus nos oferece o perdão. Em contrapartida, aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente tem que dar, na mesma proporção. Então Deus o tempo todo na palavra fala, aquilo que você recebe é aquilo que você oferece. Recebeu o perdão, dê perdão. Recebeu bênção, seja uma bênção. Lembra que Deus fala para Abraão, lá em Gênesis: sê tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então a gente tem a obrigação de ser uma bênção. Ser uma bênção envolve
pessoas que perdoam. Ah, mas isso é muito difícil. Acha na Bíblia onde está falando que é fácil. Não tem. Não é fácil. Mas é o que tem que ser feito. Porque se eu quero perdão, eu preciso perdoar. E é por isso que tem tanta dificuldade das pessoas entenderem isso. Entenderem, viverem, absorverem essa realidade. E é por isso que no dia que Jesus voltar e levar a igreja, muitos que frequentaram a igreja por muito tempo vão ficar para trás porque não entenderam o perdão, a necessidade de perdoar para que receba da mesma medida o perdão de Deus. Então isso o perdão é perdoar, se dispor a perdoar, é uma amostra do que está pronto para ser perdoado. E o que é o perdão? O perdão é aquela coisa assim que a gente normalmente faz, né? Fala assim, ó, eu te perdoo, mas eu não esqueci não, hein? Já fala em tom de ameaça, né? Então não houve perdão. É assim que Deus faz com você? Você comete um erro, peca contra Deus, e você chega ali humilhado perante Deus, e Senhor, me perdoa, eu errei. Ele fala, tá bom, te perdoo, não vou te mandar para o inferno não, mas eu tô de olho em você, hein? Eu não esqueci não, hein? Não é isso que Deus faz. Porque a Bíblia fala que Deus, quando nos perdoa, Ele pega os nossos pecados e lança na profundeza do mar. De forma que Ele nunca mais, quando Deus perdoa, Ele não pega aqueles pecados perdoados, Ele nunca vai jogar na sua cara de novo. E é assim que a gente tem que agir com as pessoas. Olha como é que o negócio é interessante. Você lembra, fulano, que em 1983 você fez aquilo comigo? Ele que não perdoou coisa nenhuma. Ele está remoendo um pecado há anos. A pessoa sabe exatamente o que foi feito, quando, da forma que foi, as palavras que foram usadas, e ela alimenta aquilo. E o pior de tudo, quem sofre mais? Quem não perdoa ou aquele que ofendeu ou que cometeu o erro? Normalmente a pessoa que não perdoa que sofre mais, porque ela está ali alimentando aquela questão, aquele sentimento, e aquilo vai remoendo, vai ferindo ela cada vez mais, transformando ela numa pessoa amarga, que não confia mais em ninguém, uma pessoa extremamente desconfiada, complicada. Então a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar não é ficar jogando na cara, ó, já é a quinta vez que você faz isso comigo, ó, eu já estou quase chegando no limite de 70 vezes 7 que tem que perdoar, hein? Você já me irritou, você já fez a mesma coisa 50 vezes, está quase chegando nos 70. Mas Jesus falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. É lógico, né? A gente tem que ter atitude de perdão, mas a pessoa tem que se dispor a se arrepender. E eu devo perdoar só quando alguém pede perdão? Não. Se ela não pedir, aí é problema dela. Mas no seu coração você já tem que ter atitude de perdoar. Mas fulano nem prestou atenção que me ofendeu. Isso não é problema seu. Isso é problema da pessoa que não entendeu o que ela fez. Que Deus oriente ela. O que cabe a nós é nos dispor a perdoar. A pessoa errou? Errou. Mas eu já tenho que me dispor a perdoar. E o interessante do perdão é que quando há o perdão, há um restabelecimento de comunhão, como se nada tivesse acontecido. Isso é o que é mais impressionante. É evidente que a gente tem que ter sabedoria. Por exemplo, vamos supor que você conte um segredo para uma pessoa. E a gente faz aquela velha pergunta, olha, não conta para ninguém, tá? Aqui que ela faz? Ela vai e conta para um segundo, um terceiro.
Aí o que você faz? Você perdoa. Só que você vai ficar mais esperto. Não vai ficar mais esperto? Mantém o relacionamento como se nada tivesse acontecido. Só não vai contar segredo de novo para ela. Porque você sabe que ela não vai segurar a informação. Tem gente que não consegue guardar informações. Então, só não falar com ela. Você tem que manter distância dela, odiar ela, falar mal dela para os outros? Não. É só você evitar de expor certas questões para ela. Simples. Não, mas fulano me magoou, contei uma coisa para ela, contou para os outros. Isso é imperdoável? Não. A única coisa imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto tem perdão. Porque a gente não quer que as pessoas nos perdoem? A gente não quer? Então, vamos agir assim. A ação e a reação. E se perdoar, você se perdoa também com facilidade? Tem gente que tem muita dificuldade de se perdoar. Tem pessoas que fazem algumas coisas na vida que elas não conseguem se perdoar. E a falta do perdão para si próprio destrói pessoas. A pessoa se sente uma catástrofe para o resto da vida, porque ela não aprende a se perdoar, não aprende a seguir em frente, deixar aquele erro que ela já está arrependida para trás e seguir em frente. Então o perdão é muito importante. Se a gente quer perdão, devemos nos dispor a dar perdão, na mesma proporção que nós recebemos. Recebemos de Deus, não dos outros, porque os outros também, a gente não tem responsabilidade da forma como as pessoas agem conosco. Nossa responsabilidade é da forma que eu tenho que agir conforme a Bíblia me manda. Mas ninguém me perdoa, aí é questão da pessoa com Deus. Você pede, e tem que pedir, temos que reconhecer nossos erros, pedir perdão quando necessário. Agora, se a gente receber da pessoa o perdão, ótimo. Se não, que a nossa consciência diante de Deus fique tranquila, que nós fizemos o que deveria ser feito. O perdão de Deus nós recebemos. Agora a outra pessoa é outra pessoa. Nós respondemos apenas por nós, não pelos outros. Então, se não perdoar, não será perdoado. E a outra questão. Se não usar o favor de Deus para a glória dele, pode-se perder o favor. Isso é uma outra coisa bem interessante. Nós temos 2 exemplos para refletir sobre isso. Vamos ver o exemplo de Sansão em Juízes 13. Juízes, capítulo 13. Nós vamos ver o exemplo de Sansão. Juízes 13, de 1 a 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então, olha que interessante. Não eram todas as pessoas que nasciam com essa característica. Sansão nasceu com um propósito específico de vida: livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus.
E houve todo um processo que a sua família foi instruída para a concepção dele. A família deveria se precaver de certas coisas, de certos hábitos, e quando a criança nascesse, ele não deveria ter o cabelo cortado como sinal da sua aliança e daquele plano que Deus tinha para aquela pessoa especificamente. E raras exceções aconteceu isso na Bíblia. Pessoas que nasceram com um propósito, isso é um favor de Deus. Você imagina uma pessoa que nasceu completamente direcionada por Deus, com o favor de Deus sobre ela para exercer uma tarefa específica. Então, havia essa questão. Lá em Números, no capítulo 6, versículos de 1 a 5, também fala uma coisa interessante. Números 6, de 1 a 5. Fala sobre a lei do nazireado, que Sansão era nazireu, né? A gente entender aqui. Números 6, de 1 a 5. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, e por aí vai. Você vê que era uma série de regras, de questões para quem fazia esse voto, ou para quem era determinado que fosse dessa maneira. O que acontece? Sansão nasce com esse propósito e nasce debaixo dessa lei do nazireado. Então você vê que ele não podia comer determinadas coisas, não poderia fazer determinadas coisas, mas o que Sansão fez? Ele foi completamente irresponsável com o favor de Deus. Então vamos ver aqui. Lembra que a gente leu em Números que ele não podia chegar a cadáver de nenhuma espécie. Juízes capítulo 14, olha o que Sansão fez. Juízes 14, versículo 8 e 9. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Capítulo 15, versículo 15. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou e feriu com ela 1000 homens. Ele não podia chegar perto de cadáver, sem nenhum tipo de preocupação, fez isso, né? Ele participou de banquetes e bebeu e comeu coisas que para quem vivenciava o voto do nazireado era proibido. Capítulo 14, versículo 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Então, se você continuar lendo, você vai ver que ele participou de banquetes, comeu coisas que não deveria. E capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então ele permitiu que seu cabelo fosse cortado
O cabelo, vou falar que a força de Sansão estava nos cabelos, não tem nada a ver. O cabelo era simplesmente o sinal que ele tinha um voto específico. Ele era consagrado para algo específico, e aquilo era um sinal, era um símbolo. A força de Sansão se foi, o favor de Deus se foi, porque ele foi completamente negligente ao lidar com essa oportunidade. Ele ignorou todas as coisas. E o resultado disso foi que ele perdeu então esse favor. Versículo 19 do capítulo 16, 19, a gente já leu o 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. O cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então ele perdeu o favor de Deus. Uma pessoa que nasceu com um propósito e foi completamente irresponsável com a bênção e a oportunidade que Deus deu. Perdeu o favor. E outro exemplo disso está lá em 1 Samuel. Outro exemplo dessa questão é Saul. 1 Samuel 9. Outra pessoa que teve uma grande oportunidade, mas também foi irresponsável. 1 Samuel 9, versículos 15 a 17, diz o seguinte: ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Então quem escolheu Saul para ser rei? Foi o próprio Deus. A ideia é que Deus permanecesse como o rei dos judeus, mas o povo queria um rei humano. Deus, apesar de não concordar com aquilo, tudo bem, então eu vou colocar um rei sobre vocês. E essa foi a escolha de Deus. Saul teve a honra de ser escolhido pelo próprio Deus para reinar sobre Israel. Ele, por impulso, por falta de confiança, por não refletir bem antes de agir, tomou muitas atitudes irresponsáveis. E uma dessas atitudes irresponsáveis fez com que ele perdesse o favor de Deus. No capítulo 13, versículo 8, em 1 Samuel 13, versículo 8 em diante, diz lá: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo já se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guarda o mandamento de que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo,
porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, olha, talvez você entendendo a história, você daria razão para Saul. Era normal que antes de batalhas, o sacerdote oferecesse sacrifícios e pedisse a benevolência de Deus durante a batalha para que eles vencessem. Só que somente o sacerdote poderia fazer isso, só ele. E Samuel era o sacerdote e não estava no local, e os exércitos dos filisteus estavam cada vez mais fechando o cerco sobre o povo. E Samuel mandou um recado: deixa eu chegar em determinada data, e nada de Samuel aparecer. Saul foi ficando meio horrorizado. Os exércitos filisteus estão só se firmando ao nosso redor, e o povo está aqui, está começando a ficar desesperado, está começando a dispersar. Samuel não chega para oferecer o sacrifício, a gente pedir a benevolência de Deus. Então Saul desorientou e por impulso ele mesmo foi oferecer o sacrifício. Ele acabou de fazer isso, Samuel chegou. Saul, o que você fez? Não está demorando demais, o povo está apavorado aqui. Aí eu mesmo fiz. Samuel fala com ele: você poderia ter confirmado o seu reino hoje, mas por causa da sua desobediência, você perdeu o favor. Talvez alguém possa falar assim: não, mas Deus podia entender a situação. Não, era Saul que deveria entender que ele deveria continuar esperando, porque Deus não se atrasa. Deus, mais do que todos, sabiam da circunstância. E Saul vai usar as circunstâncias, falando: não, forçado pelas circunstâncias eu tive que fazer isso. A obediência é mais importante do que fazer aquilo que deve ser feito. Mas a obediência. E o resultado disso, versículo 22 e 23 desse mesmo capítulo 13. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Houve uma tragédia aqui. Os filisteus estavam tendo vitória. Depois Deus atuou ali através de Jonatas e liderou que houve vitória sobre os filisteus. Mas foi uma tragédia. Deus concedeu favores. Deus deu bênçãos para Saul, para Sansão, e eles foram irresponsáveis. E assim é com a gente. Nós recebemos favores, nós recebemos oportunidades e bênçãos. Os filhos que Deus te permite ter é um favor, é uma bênção. E você tem que ter muita sabedoria de como agir com eles. O seu cônjuge, irmãos e irmãs, oportunidades na vida, seja um trabalho, um emprego, uma vaga em algum lugar, estar perante pessoas importantes na sociedade, onde você pode, de certa forma, fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Tudo isso são grandes responsabilidades. E nós não podemos ser irresponsáveis com esses favores, porque se a gente não for responsável, se a gente não usar o favor de Deus para a glória dele, nós podemos perder o favor. Como Sansão perdeu, como Saul perdeu. Então isso é muito, muito sério. Posições que nós alcançamos, posições, oportunidades, coisas que nós conseguimos ter diante de nós. Temos que usar tudo para a glória de Deus, porque senão nós podemos perder o favor. Porque é o seguinte, a vontade de Deus vai ser feita de qualquer maneira. Se nós não nos adequarmos à vontade de Deus, Ele vai pôr outra pessoa e vai cumprir a vontade dele.
A vontade de Deus não se frustra porque nós somos irresponsáveis. Não. Lembra disso. Como eu falei outro dia, nós não somos insubstituíveis. Se eu não tivesse aqui, nada funcionava. Não, Deus pode tirar você e pôr outra pessoa e fazer funcionar melhor ainda. A questão é, se oportunidades nos são dadas, faremos e devemos fazer o melhor para a glória de Deus, porque não queremos perder o favor. Queremos honrar a Deus. Você vê Sansão fez tudo errado, impulsivo, e coisa simples. Uma coisa, não é para comer uva, não come uva. É simples, não é nada absurdo. Não toca num cadáver, ele vai me pegar um favo de mel que está dentro de um cadáver de um leão. Para que isso, Sansão? E o pior foi se relacionar com pessoas que não vivenciavam a mesma visão do Deus de Israel que ele. Foi se envolver com Dalila, com uma pessoa maléfica, com péssimas intenções, e ele se deixou levar por isso, até que aquilo gerou o seu caos. Ele perdeu a visão, vazaram os olhos de Sansão. Ele foi humilhado, ridicularizado, uma pessoa que nasceu para vivenciar e livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Olha que história terrível. E no último momento de vida, Sansão se arrependeu e pediu para Deus restaurar a sua força para que ele cumprisse então o propósito pelo qual ele havia nascido, e Deus permitiu, onde ele abraça as colunas do lugar onde estavam todos os chefes dos filisteus, e ele consegue derrubar toda a estrutura. Então ele aniquila com os filisteus. Mas precisava chegar nesse ponto? Isso é muito triste. E a gente vê muitas pessoas com muitos talentos, com muitos dons espirituais, habilidades que Deus dá, e as pessoas não aproveitam, não desenvolvem. Estão jogando fora o favor de Deus. Se nós não desenvolvermos, se não formos criteriosos com o favor que Deus nos dá para usar para a glória dele, a gente pode perder o favor. Perder o favor. E às vezes conquistar certas coisas é tão difícil. Algumas coisas Deus nos ajuda a conquistar, outras Ele nos presenteia. E é tão difícil lidar com as duas coisas. E o que Deus quer é que a gente apenas honre a Ele com aquilo que Ele tem nos proporcionado. Seja com relacionamento, seja com posições, seja com posses, seja com tudo que vem até nós. E às vezes a gente não é criterioso o suficiente, a gente perde, aí depois a gente fica chorando o leite derramado, né? Se eu ainda tivesse tal coisa, se eu estivesse em tal lugar, se já era, já fui. Então vamos perceber essas duas coisas, né? São importantes. Se eu não perdoar, não serei perdoado. Se eu não usar o favor de Deus para a glória dele, posso perder o favor. E Deus vai agir, porque a vontade dele nunca se frustra. Bem-aventurado aquele que entende a sua posição e se coloca à disposição de Deus para ser parte, um instrumento através do qual Deus vai cumprir a sua vontade. E não ser aquele instrumento que deveria cumprir a vontade, mas por ser inconsequente, Deus precisa trocar esse instrumento.
Eu fico pensando, às vezes a gente vê no nosso país, principalmente, né, pessoas que têm oportunidade de liderar grandes igrejas com 10 mil pessoas. E quantas vezes a gente vê pessoas que são irresponsáveis com isso, se deixam levar por uma série de coisas e falham e perdem suas posições, machucam pessoas, frustram expectativas, frustram a fé das pessoas. Isso é muito, muito deprimente. Você acha que por muitas vezes o povo de Israel não teve a sua fé fragilizada em Deus porque viu que aqueles que eram os líderes, que eram os reis, falharam? E por causa dessa inconsequência nas atitudes, perderam a oportunidade de serem realmente uma bênção na vida de tanta gente. Então nossa responsabilidade é muito grande. Eu não lembro, toda vez eu tento lembrar essa frase, mas agora eu acho que eu lembrei. Aquela frase que o tio do Homem-Aranha fala com ele, tá lembrado, né? O tio do Peter Parker, quando está morrendo, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é uma grande verdade, né? Favor de Deus traz para nós uma grande responsabilidade. Então que sejamos responsáveis. Amém?